Olá pessoal, boa noite para quem está assistindo agora. Meu nome é Bruna, eu sou cardiologista. Hoje a gente vai falar sobre coração e as emoções. Estou aguardando o Dr. Arthur entrar. O Arthur é um colega, na verdade ele foi meu aluno. Eu fui preceptora dele na residência de cardio. Ele passou no 6º ano. E a gente, como é um tema muito comum na prática clínica do cardiologista, dos clínicos gerais, então a gente trouxe esse tema para falar com vocês agora no Setembro Amarelo, que é o mês para a gente lembrar da prevenção do suicídio. Então deixa eu aceitar aqui. Então vamos lá. Ele vai entrar aqui agora. Arthur. Pessoal entrando, Michele, Zilda, olá! E aí, Bruna? Boa noite! Boa noite, tudo bem? Uma honra você aqui conosco. A honra é minha, toda minha. Tudo que eu sei de cardiologia até hoje foi graças a você, então só posso agradecer. Não, você não fala isso, senão as rugas, assim, o cabelo, assim, começa a entregar a idade, né? Não, você era uma professora jovem. É isso, é melhor pensar assim, comecei jovem. Na verdade, eu estava passando para eles que você é um grande psiquiatra do HC, coordena um ambulatório, que é uma coisa inédita de medicina do estilo de vida, né? Que na verdade, depois a gente fala do curso de Harvard, que até foi cancelado esse ano. E você passou no 6º ano, que aprendeu eletro comigo, que você não usa para nada hoje, né? Na prática. Eu acho que tem algumas situações que a psiquiatria interage bastante com a cardiologia, né? Algumas prescrições de alguns medicamentos a gente precisa monitorar. E é até legal a gente conversar um pouquinho dessa interface, né? De como as pessoas vêm para você achando que estão com quadros cardiológicos e são de saúde mental, ou vão para mim, e na verdade tem que olhar para o lado do coração. Enfim, essa interação é muito importante, né? Isso que, na verdade, eu estava falando para eles, que a gente trouxe esse tema agora no mês de Setembro Amarelo, que é o mês de consciência de depressão, de suicídio, que não tem como a gente separar o coração da mente. A maioria dos pacientes que chegam, às vezes, no consultório do clínico, do cardiologista, vem com queixa, dor no peito, palpitação, suor frio. Várias pacientes falam, eu deito, eu sinto o meu batimento. E acho que a pior coisa, Arthur, é o paciente sente tudo isso, mede a pressão, tá alta, vai correndo na farmácia, chega no pronto-socorro e o médico fala, você não tem nada. Então, como não tem nada se eu tô sentindo tudo? E acho que o grande problema, Arthur, é o preconceito que eu acho de aceitar que tem alguma doença ou eu sou louco. Eu acho que não tem nada de louco isso, porque igual a gente vai falar, a emoção comanda, a gente pode até somatizar doenças, não é isso, Arthur? Com certeza. E é muito importante essa coisa da fala, né? De que, você não tem nada. Isso desqualifica a queixa do paciente, né? Que, na verdade, ninguém é melhor do que a pessoa para saber o que ela está sentindo. Né? Quem somos nós para dizer não tem nada? Pode não ter nada laboratorial, pode não ter nada orgânico, pode não ter nada físico, mas tem emocional. A pessoa está sentindo, aquilo lá existe para a pessoa. Então, infelizmente, isso é fruto muito, até às vezes, Bruna, da nossa formação, né? Eu até falo isso para você e falo para várias pessoas. Eu decidi pela psiquiatria no meu último ano da faculdade. Talvez até enquanto eu passava na cardio com você, eu ainda pensava em fazer cirurgia, né? Foi uma questão mais madura. Até para mim, acho legal, porque hoje em dia eu entendo que a minha escolha foi super madura, foi no final da faculdade, que aliás é uma coisa muito bacana da medicina, né? Ela nos permite fazer essas escolhas depois de já ter passado por várias outras oportunidades. Você faz a sua escolha de uma maneira mais consolidada, mais compreensiva mesmo, né? Mas a gente não aprende muitas vezes como lidar com um paciente que tem a queixa, que a gente olha o exame e aí o exame dá normal. Então, tudo bem, que bom, né? Aliás, né? Que bom que o exame dá normal. Mas existe algo a ser tratado, porque a pessoa foi procurar ajuda porque está sentindo algo. Ninguém acorda de manhã e fala, vou dar uma passeada no pronto-socorro. Né? Acho que a faculdade de medicina, em geral, ela ensina a gente a tratar a doença e não pessoas, né? E, assim, eu fiz clínica médica, mas na faculdade eu fui, nem sei se você sabe, fui presidente 2 anos da Liga de Psiquiatria. Então, na verdade, acho que a gente tem que entender o paciente como um todo. Não adianta assim, é só coração, essa parte você vai para esse médico. Então, todos os meus pacientes que até estão assistindo agora, eu cuido dele como um todo. Eu acho que, primeiro, vem assim, ele vem com essa queixa, mas e o sono? E tem depressão, tem ansiedade, como é que tá a família? Porque interfere em todas as faces. Tanto que a medicina do estilo de vida, a gente fala de alimentação, de sono,
do exercício, da mente. Então eu acho que a pessoa até com depressão atrapalha o tratamento das outras doenças. Primeiro que ela não reconhece que está doente, acho que é o primeiro ponto também. Não aceita o tratamento. E acho que ela também tem aquele preconceito, Arthur, eu vou tomar uma tarja preta e vou ficar viciado. Não é isso. O tratamento, acho que da ansiedade e depressão é muito além disso. É um multidisciplinar, tem a terapia, vai falar melhor que eu. O exercício físico é fundamental, né? É cuidado holístico, é isso aí, João. É isso mesmo. E é exatamente isso que você está falando. As pessoas elas acham que ir ao psiquiatra é igual a sair com uma receita e só. A consulta, eu até falo assim, olha, prescrever é o tempo de eu escrever a prescrição na caneta, com a caneta. Agora pode até fazer prescrição digital, né? Com a telemedicina. Mas isso eu faço em 2 minutos. Então, o problema não é a prescrição, o problema é todo o resto da consulta que, né, ocupa quase 1 hora de consulta. Então, é entender realmente a pessoa que está por trás daquele sintoma, o que ela traz e como é que pode se ajudar, não só realmente, muitas vezes, com a psiquiatria somente, né, não só com medicação, com mudança de estilo de vida, com mudança de comportamento, num tratamento multidisciplinar. É muito comum, temos vários pacientes em comum, né, Bruna? Eu te encaminhei também, porque às vezes eu faço diagnóstico. Tá? Outro dia me fizeram na caixinha de perguntas do Instagram, quanto de medicina você ainda usa no seu dia a dia? Eu falei, eu uso bastante, já fiz diagnóstico cardiológico. Eu estou com um paciente meu que está fazendo cetamina por depressão grave, com ideação suicida, vem fazendo consultório aplicação, né? Então é um procedimento ambulatorial, tem que fazer toda a coleta de sinais vitais. Fiz diagnóstico de hipertensão. Porque é um paciente que, né, e ninguém tinha visto, né? E aí é um paciente que está deprimido, já não tem uma tendência de não se cuidar. Daqui a pouco, se não cuidar não só da mente, não cuidar do coração, vai sofrer consequências muito... Por falar de hipertensão, então a maioria também, acho que das crises de pânico, síndrome de pânico, então quem está vendo, quem já passou por isso, é uma sensação rápida, súbita dos sintomas, palpitação, sobe a pressão. Então, a primeira coisa é, eu tô tendo uma crise hipertensiva. Ele sai correndo, tá com dor, média, a pressão tá alta. Vai correndo na farmácia, tá mais alta ainda. Vai correndo no pronto-socorro, mais alta ainda. E chega, às vezes, você acabando, dando até um Rivotril no pronto-socorro, essa crise hipertensiva, ela melhora. Na verdade, acho que a gente tem que investigar a parte orgânica, mas a gente tem que confiar nessa queixa e tratar a parte emocional, né, Arthur? Que eu acho que dica que você dá, Arthur, acho que todo mundo também pergunta, assim, numa crise de pânico, o que tem que fazer? Como eu vou reconhecer que eu tô tendo, ou tô infartando? O que eu tenho que fazer na hora? O que você dá? Uma ótima pergunta, Bruna. Então, acho que deixa eu primeiro explicar um pouco o que é o transtorno do pânico, né, para as pessoas também que estão chegando agora, que às vezes nunca ouviram falar disso, ou assim, usam a palavra de uma forma mais corriqueira, né? Hoje eu tô panicado, hoje eu tô meio estressado, mas isso às vezes não é pânico, né? As pessoas usam às vezes a palavra com uma acepção que é diferente do que ela de fato significa. O transtorno do pânico, Bruna, e todos os seguidores que estão assistindo a gente aqui, é um transtorno de ansiedade, tá? Então vamos definir primeiro o que é ansiedade, para dizer quando ela se torna um transtorno. Ansiedade é uma coisa que todo mundo tem e vai continuar tendo para o resto da vida, porque ela é uma coisa boa. Incrível que pareça, a ansiedade é uma coisa boa, até um certo grau, tá? Então, quando ela fica patológica, é quando ela começa a ficar numa intensidade muito maior, ou quando ela surge no momento em que não deveria surgir, tá? Então, a ansiedade é uma coisa importante porque ela nos garante a sobrevivência da nossa espécie humana. Então, eu costumo brincar, né? Quem já até assistiu lives anteriores vai saber que esse é um exemplo que eu sempre uso. O homem da caverna, né, que é o nosso homem primitivo, que gerou a gente depois de muitos, muitos anos, ele saía para conseguir o seu alimento, seja pegar uma planta na floresta ou caçar um animal. Então, atendendo a todos os grupos alimentares, vegetarianos, carnívoros, não importa, ele ia se colocar numa situação de risco, né? Então, será que ele vai encontrar um leão? Será que vai vir uma cobra, vai ameaçá-lo? Enfim, então ele tem que ter algo que sinalize um certo alerta, que ele corre algum tipo de perigo. E é a ansiedade justamente que faz essa percepção de alerta, de olha, fica ligado porque tem alguma coisa que pode acontecer nesse caminho. Então a ansiedade ela é positiva porque ela justamente nos deixa alerta para situações de risco. Agora, eu digo assim, né, o homem normal hoje em dia, o leão da atualidade é o ladrão,
né? Alguém que, se você não está andando na rua, se você não tomar cuidado, você é atropelado. Então, isso você fica alerta. Por que você olha para a rua dos dois lados para não ser atropelado? Isso é a ansiedade que está te fazendo. É a preocupação em se manter vivo. Proteção, né? Uma proteção. Proteção. É uma proteção. Mas a ansiedade patológica, ela fica numa intensidade muito maior. Então, a pessoa nem quer sair de casa, às vezes, porque tem medo de, se no cruzamento passar uma moto. Mas isso é uma hipótese. A pessoa está lá antecipando uma coisa que nem aconteceu, mas às vezes na intensidade da ansiedade que ela está sentindo, aquilo já é paralisante, né? Para a pessoa. Então, a pessoa perde qualidade de vida. Então, se torna, então, um transtorno de ansiedade. Ou a ansiedade, ela surge do nada. A pessoa está em casa, está assistindo um filme no Netflix e começa a ter palpitação, uma coisa meio, uma ruinheira, né? Uma coisa ruim no corpo, uma sensação de mal-estar generalizada, que não é compatível com aquele momento. Isso pode ser um quadro clínico, cardiológico, né, Bruna? E por isso que é sempre importante a gente sempre fazer toda a investigação clínica, que vocês fazem muito bem, né? Descartar todas as causas orgânicas. Mas se não tiver, quando não tem nada, que na verdade existe, é uma questão psiquiátrica que tem que ser endereçada. Então, desculpa fazer esse preâmbulo aí, mas é importante para ensinar para as pessoas aí o que é um transtorno de ansiedade. E o pânico, aí, só para a gente entender, ele é a extremidade mais grave dos transtornos de ansiedade. Ele é o momento na vida em que a pessoa está tão ansiosa que o cérebro está com tanta informação para processar, tantas preocupações na cabeça, que ele não consegue dar conta. Então, até para proteção do próprio cérebro, ele manda um sinal de cima para baixo. É como se o corpo fosse o para-raio do choque, da tempestade de raios que está sendo aquele montão de pensamentos que o cérebro não consegue dar conta. Então ele põe para o corpo para chamar a atenção. O corpo não está se sentindo... Tem alguma coisa que está errada, né? No final das contas, quando você sente aquele mal-estar, o aperto no peito, a sensação de falta de ar, que pode ser até sinais parecidos com o infarto. Até depois seria legal você comentar um pouco quais são os sinais do infarto para as pessoas diferenciarem, né? Mas esses sintomas são uma chamada de atenção do tipo, olha, tem alguma coisa errada. Você precisa ficar atento que tem alguma coisa errada. E aí, obviamente, a pessoa vai para o pronto-socorro, faz as investigações, os exames vêm normais, porque não há um prejuízo do miocárdio, não há um infarto, não há um AVC, não há nada dessa natureza. Então, fica como uma hipótese possível a existência do transtorno do pânico, né? Então, você perguntou de dicas aí sobre como a pessoa identificar, né? É muito importante a pessoa identificar se aquilo está dentro de um quadro mais amplo, né? Às vezes o pânico é a ponta do iceberg, né? Mas a pessoa vai olhando na vida dela, ela já vê que ela já tem um funcionamento mais ansioso, que nos últimos meses aquilo foi aumentando ainda mais, que ela já está com problema de sono, não está conseguindo dormir de noite, porque fica com vários pensamentos na cabeça antes de dormir, ou acorda antes do esperado, porque já acorda com preocupações do que vai ser daquele dia seguinte, né? Já não consegue comer direito, já fica com meio nauseada facilmente, porque aquela comida já não desce bem, já não sente muito prazer, está sempre preocupada, está sempre realmente com muitos pensamentos na cabeça. Isso leva a pessoa, num grau mais intenso, a desenvolver o pânico. Então, é importante esse diferencial, né? Se a pessoa tem o pânico em vigência de um outro quadro, né, que já vem se arrastando de ansiedade, a chance da pessoa estar tendo infarto é menor. Mas a orientação é sempre se a pessoa não tem certeza, melhor ir para o pronto-socorro para fazer uma investigação laboratorial para não correr nenhum risco, né? Perfeito. E até perguntaram aqui, assim, o pânico, a ansiedade pode levar a ter hipertensão? Na verdade, ele não tem essa relação direta. O que acontece, a mesma coisa que você falou, o mesmo mecanismo que ativa o sistema autônomo, então, assim, o meu sistema simpático. Então, eu tenho uma situação de alerta. Eu vou correr, eu vi um cachorro, vou atravessar a rua. Então, ativo o quê? Aumenta a minha frequência cardíaca, aumenta a pressão. Por quê? Para eu poder correr e ter energia. Se numa situação de estresse, minha pressão abaixa, minha frequência cai, eu vou desmaiar e eu não vou conseguir sair daquela situação de perigo. Então, essa pressão aumentar, gente, isso é fisiológico, é normal, ela pode e deve aumentar a pressão em momentos de estresse. Tanto que ela pode aumentar, quem já fez teste de esteira sabe, vamos supor, a pressão começa a 12/8. No pico do esforço, ela pode chegar a aumentar até 100 milímetros de mercúrio, chega a 200 no pico do esforço. Só que em 6 minutos, ela normaliza. Tanto que a gente diz que a pessoa tem hipertensão, quando ela tem pressão acima de 13/8, em duas medidas diferentes, sem ter motivo. Ela não pode ter, Arthur, feito exercício nos últimos 90 minutos, nem tomado café, nem fumado. Não pode estar com a bexiga cheia na hora que vai fazer. Não pode estar com a perna cruzada. Não pode estar com dor.
Se eu tô com dor de cabeça e vou medir a pressão, gente, ela vai estar alta, porque a dor aumenta a pressão. As pessoas falam, nossa, eu tô com a dor na nuca, minha pressão tá alta. Não é assim, é ao contrário, a dor aumenta a pressão. Tem gente andando com 20/12 na rua, assintomático. E a pessoa me liga com 14/9. Nossa, eu tô com uma crise hipertensiva, vai pronto-socorro. Na verdade, pode ser dentro de um quadro de ansiedade e síndrome do pânico. Então, isso é importante saber. Um outro ponto também, Arthur, é a Luísa tá aqui. Em que Luísa? Ela tá aqui, ó. Dá tchau. Ah, oi, oi. Tudo bem? Agora, obrigada. Você tá vendo como é que é, né? Na pandemia, a mãe aqui. Tá bom, filha, obrigada. Desculpa a todos aqui, participação especial. Vida real, né, Bruna? A gente, além de a médico, vida como ela é, né? Tem família, tem que cuidar dos O nossos médico filhos. tem família, o médico fez comida, tá com a criança aqui do lado, ali, a criança do lado. É Aí, isso, ó. gente. Mas vamos lá. O Arthur, então, um ponto importante também a gente falar de reconhecer os sintomas de infarto. Então, se a pessoa tem fator de risco, ela é tabagista, ela tem diabetes, ela tem pressão alta e ela sente esse aperto no peito, esse desconforto, não pode só achar que é ansiedade e ficar em casa. Esse é o grande problema que a gente está vendo da pandemia. Reduziu 70%, Arthur, as idas no pronto-socorro e cateterismo nessa fase. Não é porque o infarto sumiu, não tem mais a doença. A pessoa tem medo de pegar o coronavírus e morre de infarto em casa. Então, se ela tem dor no peito, falta de ar importante e tem fator de risco, gente, tem que ir no pronto-socorro. Pode ser pânico? Até pode ser, mas a gente tem que afastar a doença grave. Acho que isso é fundamental, essa mensagem, Arthur. Exato. É muito melhor a pessoa ir até o pronto-socorro, fazer a investigação e, no pior das hipóteses, não tem nada. Que bom que não tem. Ela tem nada algo. orgânico, ela tem algo na queixa do paciente. na linha. Acho que isso é importante. Exato. Do que ela ficar com medo de ir ao pronto-socorro e realmente morrer infartada ou ter uma lesão muito mais grave. Até uma questão importante isso, Bruna, até bom falar isso, até como prestação de serviço para as pessoas que estão seguindo. No começo da pandemia, né, a gente não tinha muito bem quais eram os protocolos, se bem que desde o começo eu vi os hospitais fazendo uma segmentação de entrada muito clara, né? Então, até é importante dizer para todo mundo que os protocolos hoje são super rigorosos nos hospitais e quem procura o hospital sem queixas características do coronavírus e com outras queixas, não vai para o mesmo fluxo do coronavírus. Exatamente. Então, não há risco de contaminação porque justamente está indo para lugares completamente diferentes. Então, não deixem de ir ou levar familiares se vocês verem que tem a demanda, porque não ir é o que eles estão chamando da segunda onda, né? A primeira onda é o aumento do número de casos nos hospitais supercarregando. A segunda onda que a gente está vendo agora é as pessoas justamente deixarem de ir. Segunda e terceira onda, né? A segunda onda é a diminuição dos procedimentos para cirurgias crônicas, né? De questões de natureza crônica. E também na terceira onda, a diminuição da busca em momentos de emergência, o que é muito grave, né? A gente tem visto bastante isso e tem que mostrar que não é bem assim. É importante procurar ajuda sim. Ô, Arthur, uma outra coisa que eu recebi bastante pergunta, agora com o esquema da pandemia, o trabalho em casa, o home office, tá sobrecarregando as pessoas de trabalho também. Então, aquele executivo que poderia ir embora às 6 da tarde, via os colegas embora, tinha o horário do almoço, tinha aquele cafezinho na copa, não tem mais. Então tá surgindo aquela síndrome do burnout que a gente fala. Será que você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Como desconfiar, qual que é o quadro? Tem vários pacientes em comum com você, né? Acho que esse tema é bem legal. Eu adoro discutir burnout, até porque eu pesquiso muito isso em estudantes de medicina e médicos. É uma das minhas áreas de interesse de pesquisa, né? Então eu vou explicar para você um pouquinho de burnout e assim para os pacientes também. Eu vou só aproveitar, enquanto isso, fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade também, que envolve essa interface entre psiquiatria e cardiologia. Você vai pensando na resposta enquanto isso eu vou falando sobre burnout. Que é o fato de que as pessoas agora, de fato, como você mesmo falou, né, elas estão ficando mais em casa. Eu não sei até que ponto, e aí eu realmente não vou lembrar isso da faculdade, a gente não lembra tudo, né? Que é muito comum pessoas infartarem quando elas diminuem o ritmo de trabalho. Né? Às vezes você vê a pessoa tá indo celebrar um aniversário no interior e aí infarta no interior, né? Ou que também está relacionado com o consumo de
de bebidas alcoólicas em maior quantidade ou em grandes quantidades alimentares também. Mas essa relação de que quando a pessoa está submetida num nível de estresse muito grande e físico, e aí ela fica num ritmo mais relaxado, em teses até sedentário, isso pode aumentar. Então eu queria saber também se isso você tem visto, se isso é uma coisa para a gente se preocupar, mas eu vou responder antes sobre burnout, porque de fato as pessoas estão ficando mais tempo em casa e estão perdendo um pouco a divisão que antes existia entre o horário de trabalho e o momento em casa com a família, momento de lazer, de descontração. Como tudo está acontecendo dentro da nossa casa, fica difícil realmente criar esses limites. E muitas vezes o que eu tenho visto no meu consultório é as pessoas estendendo o prazo de trabalho. Por quê? Está todo mundo preocupado com os empregos, ninguém sabe se vai ser demitido ou não. Essa atmosfera de imprevisibilidade faz com que as pessoas que não queiram, né, perder seus empregos e façam até algumas concessões indevidas até ao trabalho para mostrar serviço, vamos dizer assim. Fora que muitas áreas estão sendo muito alteradas agora. Então, você precisa mudar protocolo. Então, por exemplo, eu tenho um paciente meu que gere shopping. Então, por exemplo, essa questão da gerência dos shoppings. Fecha, abre, é laranja, é amarelo, a cidade volta atrás, lockdown, como é que vai ser? Protocolos de higienização, vai pôr álcool em gel aonde? Vai ter coleta de temperatura. Esses novos protocolos foram afetando a vida de muita gente que já tinha um fluxo de trabalho já meio que estabelecido. Então, mesmo quem não está trabalhando com esses setores, mas, por exemplo, vai no trabalho ou vai ficar em casa? Vai fazer rodízio, então vai ser 2 ou 3 vezes na semana. Como é que vai ser? Vai ter menos Uber na rua? Como é que pede? Pede Uber ou vai de ônibus? Só a situação que aumenta mais estresse, né? Exato, tá? Então, as pessoas elas estão realmente numa condição mais estressante. E aí é importante falar sobre estresse, porque o estresse é a raiz do burnout. Burnout nada mais é do que um estresse crônico, tá? Então, deixa eu primeiro definir um pouco do que é estresse, porque vale a pena. O estresse é uma reação que já é muito bem descrita na medicina, né? É uma reação fisiológica, então realmente mexe com o coração, tem aumento de frequência cardíaca, né? É uma descarga adrenérgica diante do estresse. Há também a maior secreção de cortisol, né? Então tem uma série de reações fisiológicas, hormonais e também emocionais diante desse estresse. Então, a pessoa fica mais nervosa, mais irritável, mais alerta, às vezes inquieta, com insônia, né? Isso, cronicamente, pode ser, e quando relacionado ao trabalho, ou seja, em relação ao ambiente ocupacional, que agora veio para casa, né? Antes que era um ambiente que estava mais em outros lugares, foi para casa, somado ao fato de que as pessoas estão tendo que fazer dupla jornada, né? Tem que fazer o trabalho e cuidar dos filhos, cuidar da escola dos filhos, que também mudou uma série de coisas. Aula online, né, gente? Quem é do grupo da aula online aqui? Isso. Né? Então, todas essas mudanças geram ainda mais situação de estresse, de preocupação, de irritabilidade. Então, esse estresse crônico, em decorrência da atividade ocupacional aumentada ou mais intensa, gera uma série de mudanças na forma da pessoa entender o trabalho e a si mesmo, né? A primeira coisa que acontece é uma sensação de exaustão emocional. A pessoa se sente esgotada, se sente exaurida. A pessoa chega, eu brinco, né? A pessoa chega em casa, ela está tão esgotada, ou às vezes nem saiu de casa. Gente, acho que eu tô com burnout, então. Vamos conversar sobre isso? Depois a gente conversa com calma. Sobre isso. A pessoa, ela chega no final do dia, às vezes ela nem saiu de casa, mas ela não tem nem a capacidade emocional de saber se ela vai escolher entre enfiar o pé na jaca, comer um montão de chocolate ou fazer uma alimentação mais saudável, porque ela está tão esgotada emocionalmente que ela não quer gastar mais nenhum mínimo de energia mental para isso. Então ela faz escolhas ruins também, tá? Fora que ela se sente realmente muito mal por estar esgotada emocionalmente. Essa é a primeira coisa que acontece no burnout. A segunda coisa é a sensação de reduzida realização pessoal. Ou seja, a pessoa ela vinha num percurso profissional, né, traçando caminhos, trajetórias profissionais, e ela passa a questionar, colocar isso tudo em xeque. Fala assim, será que eu quero mesmo isso? Eu estou tão esgotado emocionalmente, que é o primeiro critério, né? Que, quer saber, eu quero jogar tudo pro ar. Eu não quero mais, viver com isso, eu estou repensando, eu quero fazer um sabático na Índia.
né? A pessoa às vezes toma até decisões muito extremas, porque não tolera mesmo. Então, esse segundo critério ele é muito importante, a reduzida realização pessoal. Imagina para nós, Bruna, eu acho que você não está em burnout, não. Porque se você está fazendo uma É que live eu faço comigo, tipo uma live, a gente tenta tem todo o equilíbrio. mas se você tivesse em burnout, uma coisa que não aconteceria seria você querer marcar uma live para falar sobre medicina comigo. Mas você Porque você acredita ia que eu estar. gosto? Não, eu tenho um negócio, eu gosto de falar, de ajudar. Eu passo as minhas coisas para ajudar o próximo. Então, é isso que depois a gente tem que trabalhar sobre isso. Vamos Na, trabalhar ver... sobre isso. Na verdade, acho que a gente ajudando as pessoas, a gente se sente feliz, né? Não, E com também, certeza, ajuda muito. Isso é uma questão de realização pessoal, né? E isso também fica em xeque quando você está em burnout. E a terceira condição, que significa a maior gravidade do burnout, é quando você passa a ter o que a gente chama de despersonalização. Ou seja, é a perda ou a mudança qualitativa da nossa personalidade. Então, aí preciso explicar um pouco o que é personalidade também, né? Personalidade é o que diferencia cada um de nós na vida. Então, você, Bruna, tem o seu jeito, animada, espontânea, bem-humorada, isso é muito bom. Ajuda muitas pessoas justamente com a sua comunicabilidade, o seu jeito bacana, alto astral. Isso é a sua personalidade. Né? Você não é aquela pessoa, mal-estar, acusada, não. Você é alto astral, pra cima. Isso é o seu jeito. Mas se você entra em burnout, você está tão esgotada emocionalmente, está tão reduzida em termos de realização pessoal, que você começa a ficar mais fria, mais cínica, às vezes, começa a debochar das pessoas, começa a ficar mais indiferente ao mundo, né? Menos empática. Isso é muito grave, por isso até que eu estudo isso muito em estudantes de medicina e médicos, porque a nossa prática é o que você acabou de definir agora há pouco, né? Você gosta de ajudar as pessoas, até às vezes em contraponto à sua própria saúde. Isso o que é? É um desejo genuíno de ajudar, é uma vontade empática de querer entender o sofrimento do outro e ajudar o sofrimento do outro. Nós médicos, se a gente não consegue fazer isso, se a gente começa a ficar cínico, se a gente começa, chega o paciente do pronto-socorro de noite com uma crise de pânico e você fala, pô, o exame é normal, o que esse cara veio fazer aqui no pronto-socorro? Se você começa a ficar cínico, não realmente, se coloca no lugar do inescrupuloso, outro, né? Não tenta ser empático, né? isso, Nossa, mas isso é um isso é grave muito comum. A sinal de gente vê burnout. até a Isabela, ela tá aí na live, ela é advogada de direito médico. Acho que grande parte dos processos médicos também é no diálogo. Eu acho que é na relação médico-paciente. Acho que falta um pouco de empatia. Eu acho que isso faz parte também, né, Arthur? Exato, porque a realidade, Bruna, é que todos nós estamos muito pressionados, né? Antes pressionados pelas próprias seguradoras de saúde, pelo próprio sistema que às vezes nos coloca para trabalhar num ritmo muito extenuante, né? Ou até também a própria cultura médica, né? Enfim, que às vezes coloca para a gente que a gente tem que trabalhar muitas horas mesmo, mas também agora com a pandemia. Acho que todos os profissionais de saúde estão sendo muito demandados, né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente entra mesmo em burnout. E não só profissionais de saúde, tá? Estamos falando aqui para a população geral. Qualquer um que esteja trabalhando para além do que deveria, né? Colocando realmente em risco a sua capacidade de entrega laboral, né? Com risco de esgotamento emocional, de reduzida realização pessoal e de despersonalização, que eu acabei de explicar, está em risco de burnout, tem que procurar ajuda porque tem tratamento. Isso é o lado bom, Isso é o né? mais importante. Até tem pacientes aqui que a gente não vai falar quem é, mas que procura o cardiologista ou o check-up, que eu trabalho no check-up também, com queixa esgotamento. Ou o que é pior, procura 10 médicos, Arthur, procurando. Eu tenho dor de estômago, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor nas costas. Ninguém resolve o que eu tenho, ninguém sabe o que eu tenho. E quando você fala que pode ser algo da saúde mental, a pessoa bloqueia. Nossa, aquela médica não volta mais lá. Mas na verdade, se a pessoa não aceitar e reconhecer, acho que esse é o papel da nossa informação, levar a informação, saber que essa pessoa não está sozinha, isso pode ajudar. Principalmente nesse mês de setembro amarelo, né, Arthur? Que a gente tem que falar. Mas antes eu vou responder aquela sua pergunta, depois a gente passa a parte de depressão e os sinais de suicídio, que eu acho que esse é um tema bem importante, porque as pessoas elas dão sinais. Então a gente tem que estar sempre atento naquele amigo, naquele parente. Será que eu não deixei passar nada? Então, quais são os sinais que eu tenho que perceber e como que eu posso ajudar essa pessoa? Acho que esse é um ponto. Em relação ao infarto, mudando completamente do assunto, a base da doença é a inflamação. Então, por isso, por exemplo,
A pessoa, vamos supor, tem uma infecção, coronavírus, aumentou o índice de infarto, pode pegar o coração, porque ele pode causar uma inflamação. Se a infecção causa uma inflamação, se há, por exemplo, o tabagismo, diabetes, essas doenças causam uma inflamação, ele pode instabilizar as placas que estão dentro das artérias. Então, isso pode romper a placa, causar uma inflamação e obstruir o vaso, levar a infarto. Outra coisa também, você falou dos horários. Tem relação, às vezes, no período da manhã, 6 da manhã, que tem relacionado com o período do cortisol. Está relacionado também ao período de inverno, mais frio, porque tem uma vasoconstrição. Mas a pessoa, Arthur, ela tem que ter fatores de risco também. Então, ela não é, por exemplo, atende um paciente, vários aqui que são pacientes, eles sabem. Quando a gente faz o check-up, a gente consegue calcular a idade vascular da pessoa. Por exemplo, eu tenho um paciente, ele estava, Arthur, com 38 anos. Só que ele é diabético, hipertenso e fumava. Eu calculei a idade vascular de um homem de mais de 80 anos. Eu falei, olha, sua idade vascular é de uma pessoa de 80 anos. Sabe o que ele fez? Nada. Eu não sinto nada. Continuou fumando, bebendo e viveu a vida normal. No outro ano, me ligaram lá do pronto-socorro que ele estava com infarto, Arthur. Esse cara de 38 anos. Fez cateterismo, ficou ótimo. Mas a esposa veio falar para mim, doutora, que absurdo, meu marido não tinha nada, tão jovem. Então, assim, a principal causa, Arthur, de mortalidade, morte súbita em jovem, acima de 35 anos, é a doença coronária. Então, quem assim, não tem cara, mas ele é jovem, não tem essa. Então, se a gente fizer check-up, prevenção e controle de fatores de risco, a gente consegue fazer essa prevenção. Por isso que a saúde mental é fundamental. Se a pessoa tem uma baixa aceitação da doença, ela não reconhece que precisa parar de fumar, você deve ver isso todos os dias. Ela vai, quem tem depressão, ansiedade, pode ir mais para o álcool, para as drogas, para ter aquela sensação de bem-estar, de outras formas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lidar também pós-pandemia, né, Arthur? Com certeza. Eu acho que a grande lição para todos nós da pandemia, bom, são várias, né? É difícil escolher uma. Aliás, eu sou péssimo com ranking. Mas, enfim, eu acho que uma das coisas que tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje aqui e que a pandemia está trazendo para a gente é a importância do nosso autocuidado. A gente saber e conseguir olhar cada vez mais para a gente, fazer escolhas mais saudáveis, ter mais consciência sobre os nossos atos e saber identificar mais rapidamente quando tem alguma coisa que não está indo bem para procurar ajuda, né? Como a gente está tendo uma crise de saúde, né? No final das contas, a pandemia é uma crise de saúde. A gente está tendo a saúde como pauta de uma forma geral. As pessoas estão querendo saber mais sobre saúde, primeiro porque foram acionadas pela questão do coronavírus, mas aí acabam ouvindo uma coisa aqui, querem saber mais, e isso é muito bom. Então a gente tem que tirar o maior proveito disso. Então todo mundo que está assistindo aqui, tenta pensar como você era antes da pandemia e como você está agora. O quanto que você está se tornando mais capaz de olhar criticamente para os seus atos, para as suas escolhas, né, nas suas refeições e também na sua dieta, na sua atividade física, no seu sono, na sua capacidade de manejar o estresse e também o quanto que você percebe que alguma coisa não está indo muito bem e você procura ajuda, que é a decisão certa para se fazer. E até dá para a gente entrar no caminho, né, já passamos aí meia hora nessa parte introdutória, dá para a gente caminhar um pouco para a própria ideia do Setembro Amarelo, que fala justamente sobre prevenção ao suicídio, que é um fenômeno muito complexo, um fenômeno de difícil abordagem, né? Muita gente tem medo de falar e é justamente a campanha que traz a ideia de que falar é necessário, porque justamente abre a chance para que as pessoas falem o que estão sentindo, né? Peçam ajuda ou quem está perto se sinta confortável ou um pouco mais inclinado a conversar com a pessoa, né? Sentar e falar, olha, estou te vendo diferente, estou achando você mais amada, mais retraída. O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Né? Esse valorizar, gesto... né, Arthur? Valorizar a queixa, olhar o outro. Acho que a gente tem que sair um pouco da gente. Não precisa ser da área da saúde. Olhar teu amigo mudou o comportamento, ou até sinais físicos também, né, Arthur? A minha mãe, que ela está também assistindo, ela é pediatra no interior de São Paulo. E tem também, às vezes as crianças manifestam isso. A gente tem suicídio adolescente. Então, às vezes, o adolescente ele para de comer, ele muda o comportamento da escola, ele cai o rendimento, ele começa a ficar mais triste. Então, olhar teu filho, olhar o que está acontecendo, né? Talvez são sinais de alerta também, né, Arthur? Exato, até porque você mencionou em adolescentes, um dado muito importante da Organização Mundial da Saúde, viu? É que o suicídio é a segunda
maior causa de morte em adolescentes e adultos jovens, de 15 a 29 anos. Veja, a segunda causa de morte nessa faixa populacional. Só perde para acidentes externos, para catástrofes climáticas, para acidentes automobilísticos. Veja como é grave isso, e a gente muitas vezes não sabe. Tenho certeza que quem está escutando aqui, a maior parte não sabia dessa informação. Então, é justamente sobre isso que a campanha busca trazer, né? Informar para justamente prevenir. Aproveitando com os dados, aqui já vou falar mais alguns dados que eu acho que é importante a gente conhecer e reconhecer. O suicídio mata por ano no mundo 800 mil pessoas. Muita gente. Muita gente, quase 1 milhão. E esses dados são dados até mais antigos. Eu até espero que não, mas acredito que talvez tenham até aumentado para chegar quase na marca de 1 milhão de pessoas mortas por ano por suicídio. Isso é muito grave. É num nível quase que, eu não sei qual que está o tamanho de mortes pela pandemia, mas é quase que equivalente ou muito próximo dessa taxa, né? Então a gente está tão preocupado agora com a pandemia, mas a gente às vezes não olha para o suicídio que está do nosso lado, né? Então a primeira coisa é informar essa questão. Segunda coisa, 2/3 das mortes por suicídio no mundo acontecem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Isso equivale a dizer mais ou menos que morre mais ou menos uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. É muita tá? gente. Então, até tem um filtro legal que eu participei, uma parte da campanha do CVV, que né, mostra, né, fazendo uns stories e depois de 40 segundos mostra, olha, depois você nem terminou de fazer um quiz e já daria tempo de uma pessoa falecer, né? Então é um assunto que a gente tem que conversar. Quanto mais a gente conversar, maior a gente tem que ajudar as pessoas. E aí vem aquele mito, mas se eu falar sobre suicídio, eu vou dar a vontade da pessoa. Eu vou atrair, né? Eu não quero tocar no assunto para não dar ideia, mas é ao contrário, a gente tem que conversar e acolher. Porque essa pessoa, acho que ela demonstra sinal que ajuda, né, Arthur? Só que a maioria das pessoas, ela menosprezam a queixa. Ele quer chamar atenção. Ele é assim mesmo. Já tentou 2 vezes, quer chamar a atenção da família. Não é. Essa pessoa quer ser acolhida, essa pessoa precisa de ajuda. E isso tem, e dá para ajudar, não é, Arthur? É possível. Com certeza. Aí outros dados que valem a pena falar sobre exatamente o que você acabou de mostrar, Bruna. Das pessoas que cometem suicídio, 97% dessas pessoas que cometem suicídio, 97% é quase que 100%, tinham um diagnóstico psiquiátrico tratável no momento do suicídio. Então, a doença que poderia ser prevenida, né? Poderia ser prevenida, né? Então, o suicídio, ele não é uma doença, ele é um desfecho desfavorável em função da não procura ou não tratamento adequado de uma condição que seria tratável, portanto, prevenível, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o que você falou, né? As pessoas estão mostrando que estão precisando de ajuda, e aí essa demonstração ela acontece de várias formas. Até às vezes com tentativas para chamar atenção, mas isso é uma forma de a pessoa procurar ajuda, demonstrar que ela está precisando ser vista, ser cuidada, né? Um dado interessante é que as pessoas que... eu não lembro agora a estatística, mas uma grande maioria, talvez lá por 70%, 80% das pessoas que morrem por suicídio também tinham no último mês procurado algum atendimento em saúde. E a maior parte dessas em saúde mental. Ou seja, elas chegam a dar algum movimento, mas às vezes a pessoa se sente sozinha nesse movimento, a família acha que é só firula e não dá suporte, e aí a pessoa fica desacreditada consigo mesma e às vezes acaba indo para um ato um pouco mais grave. Então, a ideia toda do Setembro Amarelo é chamar atenção para a questão, porque o suicídio é algo prevenível. Arthur, muita gente está perguntando aqui como é que a pessoa pode ajudar, como que aborda o assunto, porque às vezes a pessoa não quer falar sobre isso, como que ela consegue chegar e como a gente pode ajudar uma pessoa que talvez não queira ajuda ou não saiba aceitar esse acolhimento. Bom, a primeira coisa é que todo mundo que estiver perto de alguém que possa ter algum risco deve tentar buscar a calma. Né? Eu sei que é difícil, que às vezes a pessoa fica super nervosa porque está diante de alguém que apresenta risco, né? Mas por que eu digo que é importante a pessoa ficar calma? Porque transparecer calma é o primeiro passo para quem está do lado, que está sofrendo, se sentir confortável em abrir, né? E aí, também a segunda coisa que eu quero dizer, ninguém é responsável por ser psiquiatra de ninguém, né? Psiquiatra eu sou porque eu tenho formação, mas quem está aqui escutando, às vezes está do lado de alguém que está precisando de ajuda, não precisa ter a responsabilidade de saber fazer tudo sozinho, né? O que precisa é manter a calma para poder criar uma conversa genuína, uma conversa
real, uma conversa empática. A gente falou um pouco sobre empatia agora há É. pouco, né? Então, quando a pessoa mostra uma conversa empática, verdadeira, genuína com quem, uma preocupação genuína com a pessoa que está do lado, a pessoa do lado fala, pô, tem alguém olhando para mim de verdade. Essa pessoa me quer bem. Eu vou me abrir com ela. Aumenta muito a chance, né? E Então, aí, vai ouvir, vir, às né? Eu vezes, acho que a primeira coisa é ouvir com empatia, dar atenção. exato. E aí vai vir muita coisa quando a pessoa desabafar. E tudo bem, porque, de novo, a pessoa não precisa ser psiquiatra, ela não precisa resolver aquilo na hora. Ela precisa estar ali como um canal que abre possibilidades, né? Então, depois do desabafo, aí você fala, olha, eu não consigo te ajudar exatamente com tudo isso que você está me contando, mas que tal a gente procurar juntos ajuda, né? Que tal, a partir disso, a gente poder encontrar alguém que especializadamente consegue te ajudar, né? Então, isso é muito importante. Perguntar sobre tentativas anteriores. Falar assim, olha, estou percebendo que você está nesse momento, você já tentou isso antes? Por que essa pergunta é importante? Porque pessoas que já tentaram têm um risco muito maior de tentar novamente, tá? Então é importante também fazer esse tipo de pergunta. Obviamente, se a pessoa está sozinha, nunca deixar essa pessoa sozinha, né? Falar com a família imediatamente. Então, se você é um amigo ou uma amiga, você está falando com alguém que está com muito risco e a pessoa está sozinha, tem que acionar a família. Ah, mas eu não quero que meus pais saibam, eu não quero que meu E não tem também um marido... telefone, a turma central que liga o CVV? Não tem isso também? Que Tem possa também o procurar CVV. ajuda? Lógico, o CVV ele é muito importante porque ele ajuda também as pessoas a terem esse canal de desabafo. O CVV, para quem não sabe, é o 188. Tá? A pessoa liga 188. gratuitamente, 188 liga gratuitamente em todo o Brasil. Mas, de novo, né? Tá junto da pessoa, não largar a pessoa no momento de fragilidade, porque é nesses momentos, às vezes, que ela pode, se ela estiver sozinha, fazer no momento de muita vulnerabilidade. E E, às vezes, obviamente, né? o Arthur, até aproveitando o que você falou, quando você vai abordar essa pessoa, às vezes ela não quer ir no psiquiatra, porque ela tem medo de ser rotulada como louca. E não tem nada de louco, mas a pessoa. Então, talvez, por exemplo, eu já tenho vários pacientes que vêm fazer check-up com uma queixa assim, sei lá, dor no peito, dor no corpo inteiro. Quando tem mais de 5 queixas, não é do corpo, é da cabeça. Então, tudo bem. Aí a gente começa a conversar e eu abordo vários pacientes. Já teve tentativa e não sabia qual médico procurar. Então, a gente, o médico, os médicos que estão assistindo também, tem que ter um olhar, atenção para o paciente, tem que olhar além da doença. Porque essa pessoa, às vezes, vem com uma queixa, mas na verdade ela quer dizer outra queixa, mas ela tem vergonha de falar. Então, acho que isso é o papel de clínico, não precisa ser psiquiatra, pode ser até um ortopedista, vem com dor, no dor. Tenta tirar um pouco a história. Se você não pode dar, você encaminha essa pessoa. Acho que isso é fundamental, né, Arthur? É fundamental. Nenhum de nós é obrigado a saber tudo também, né, Bruna? Então, quem está assistindo aqui, que é clínico, que é cirurgião, não precisa saber, mas é importante saber encaminhar. Isso é o ato Reconhecer que profissional. aquela pessoa precisa de uma ajuda a mais, não é? Exato. Até para evitar iatrogenias, né? A pessoa está com muita dor, o ortopedista vai lá, opera, coloca implante, coloca não sei o quê. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais mexida, né? Depois o trabalho fica muito maior, porque não age na causa do problema, que muitas vezes é uma causa emocional. Eu acho que esses são as coisas mais importantes. Obviamente também, né? Se a pessoa está numa casa com muitas facas, a pessoa está dizendo que ela quer se machucar com facas. Então, obviamente, retirar esses materiais perfurocortantes, né? Enfim, eu acho que é sempre a ideia central da coisa é a pessoa se mostrar próxima, genuinamente interessada no que está acontecendo com a pessoa, para que ela possa aumentar a chance de se abrir com ela e aí, a partir daí, procurar uma ajuda. E, de novo, né, o que você falou, Bruno, às vezes a pessoa não quer ir para o psiquiatra por medo de rotular, embora a boa psiquiatria não rotula, ajuda, né? Mas, às vezes, até que seja procurar um terapeuta, um bom terapeuta, também um bom psicólogo, é aquele que também é capaz de encaminhar. Quando ele vê que a coisa está além da alçada dele, né, às vezes entra como um intermediário. A pessoa se permite falar com um psicólogo, aí o psicólogo, com a sua habilidade de falar e reconhecendo Encaminha que tem também. gravidade, É. encaminha para o psiquiatra. E tudo bem. O que importa é a pessoa ser cuidada. Ela não estar Arthur, outro sozinha nesse ponto momento. também que eu acho super importante, que também da pandemia e tudo, a questão do sono, a insônia. O que as pessoas fazem, a maioria fazem, vai na melatonina ou quer simplesmente um remédio para dormir. Quantos e quantos não vem, nem é paciente meu pede para trocar receita,
para remédio para dormir. Na verdade, o que eu falo para eles é assim, ó, que é igual você tem uma pneumonia e tá com febre. Não adianta você só ficar tomando analgésico. Vou tomar, sei lá, dipirona. Você passa a febre, mas você não trata a causa, você não trata a pneumonia. Então, na verdade, a depressão pode levar à insônia também, não é, Arthur? Acho que isso é importante também. Tem sinais indiretos. Então, a pessoa não está dormindo, ela tem que investigar. Vindo para minha área, a apneia do sono, gente. Está roncando? Dizem as más línguas, nem que a pessoa sabe, né? Sempre é a pessoa do lado. Vai investigar. Então, se não está dormindo bem, não adianta tomar o remédio de tarja preta. Tem que investigar a apneia do sono, tem que investigar a depressão, né, Arthur? A ansiedade também. Então, vai tendo alterações, somatização, né, orgânicas que levam a essas alterações também. Acho que isso é importante. É super importante. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando, até do Setembro Amarelo, porque daquelas 97% das pessoas que cometem suicídio que tinham algum quadro psiquiátrico, lembra que eu falei dessa informação? A maior parte, 2/3 dessas pessoas, tem depressão. Ou seja, se a gente for pensar em termos de prevalência, quanto que está mais relacionado ao suicídio é a depressão. E na depressão tem uma série de alterações, não só no humor, também na cognição. A pessoa não tem uma capacidade de concentração boa, ela tem um prejuízo no sono, então ela fica ou com insônia, ou com muita sonolência, com apetite. Então, ou muito apetite, ou pouco apetite, né? Então, uma série de outras alterações que também precisam ser investigadas e que, novamente, o jeito certo de administrar isso é procurando ajuda, né? Isso. Obviamente, se a pessoa vai procurar ajuda com um cardiologista, também o cardiologista conseguir fazer essas perguntas, né, para diferenciar cada um dos casos e, eventualmente, poder encaminhar quando de natureza da saúde mental, né? Então, isso é muito importante. Arthur, um ponto importante também, dentro das doenças cardiológicas, tem várias doenças crônicas que levam à depressão também. Então, a pessoa, ela tinha uma vida ativa, ela fazia as coisas dela, de repente ela tem um infarto, então ela perde a capacidade funcional, ela tem uma insuficiência cardíaca, então ela não consegue mais andar 2 quarteirões, ou ela tem um AVC, que altera a parte cognitiva, então isso leva à depressão também. Então, o cardiologista, o neurologista tem que olhar esse paciente globalmente, que não adianta só medicar para o colesterol, para a pressão, para o diabetes. Será que ele não está deprimido? Porque isso também interfere na vida. Você pega aqueles pacientes, Arthur, polifarmácia, tem uns 10 remédios, porque tá 10 médicos. Então, acho que o papel de um bom clínico é olhar ele como um todo e enxugar esses remédios, porque tem muito efeito colateral, né? Com droga, que pode dar arritmia. Quantos remédios que eu vi que perguntaram ali, antidepressivo, que altera o QT e o médico nem sabe. Então, acho que um psiquiatra junto é fundamental, né, Arthur? Com certeza. É aí que eu lembro das minhas aulas de eletrocardiograma, né? Porque, você lembra de alguma coisa mesmo? Lógico que eu lembro. O alargamento do a gente fazia um bingo do eletro, né? Eu fazia. Por isso que é essa visão mais interdisciplinar, né, Bruna? Uma visão para além só do seu nicho, né? Tem uma visão ampla que envolva para além da sua especialidade, é super importante, cada vez mais, né, Bruna? Sempre foi. A medicina ela é uma área complexa, né? Mas as pessoas acharam que precisavam se super especializar na micose da unha do pé direito. Então, acho que isso está se perdendo. Acho que o médico olhar o paciente como um todo. Então, pode dizer, isso aqui é dermato, isso aqui isso aqui vai para ortopedista, você vai para o geriatra. E o paciente não sabe nem quem procurar quando fica doente. Então, os meus pacientes sabem que na verdade passa comigo, mas se precisar eu ligo o psiquiatra, vai no ortopedista, mas tem alguém que gerencia a saúde dele. Acho que isso que é importante. Senão acaba passando muita coisa, né, Arthur? Não é que eu tô fazendo propaganda pra mim, gente. Mas na verdade eu tô. Não, mas... A gente tá falando que acho que tem que ter. Olhar tem como que um fazer. todo, né? Essa gestão do cuidado é fundamental. Não, eu igualmente, obviamente, eu não quero nem chegar perto de ser um clínico como você é, na sua expertise, mas é curioso, porque o bom médico, ele, independente da sua especialidade, ele vai conseguir destrinchar o caso e, às vezes, passar o paciente com outros profissionais, né? Eu, por exemplo, eu tenho um caso muito interessante de um paciente meu que veio por depressão, um diagnóstico oncológico, diagnóstico gastroenterológico e diagnóstico neurológico nesse paciente. Óbvio que não fui eu que tratei tudo isso, mas eu fiz o reconhecimento pelo perfil laboratorial e encaminhei para os especialistas responsáveis. Exatamente, pode ter deficiência da vitamina B12 e outras vitaminas também, que na verdade começa com alterações neurológicas, depressivas, e a pessoa fica tratando. Então,
Na verdade, agora você falou, ninguém sabe tudo. Então a gente tem que saber qual que é o nosso limite e quando mandar para o outro colega também. Eu acho que isso que é importante, saber ser humilde, né? Então, isso eu não sei. Então, isso você vai passar com aquele colega que é especialista. Então, eu acho que o paciente sabendo que está bem cuidado e a gente abordando isso, ele vai aceitar melhor a doença. Por isso que, na verdade, as pessoas falam, nossa, mas você fica postando no Instagram. Na verdade, eu acho que o paciente bem informado, né, Arthur, muda completamente a história. Eu tenho vários pacientes, igual tá aqui o Júnior, que ele acompanha no Incor uma vida inteira, ele falou que sabe bem o assunto, então ele discute com o médico na consulta. Por que eu vou tomar aquele diurético? Para que servem os remédios? Porque se você não sabe, gente, você não vai tomar, você não vai dar importância. Então, questiona o médico, pergunta, não sai daquela receita com 200, igual a minha irmã fala, mas você não vai pedir tal vitamina? Não tem indicação. Então, eu não vou pedir algo que não precisa. Não é um bom médico, vou pedir muito exame. Também não tem essa. A gente já pediu o que é necessário, né, Arthur? Também tem essa. Hoje em dia o paciente chega impondo para o médico uma coisa. Na verdade, tudo por ansiedade ou medo de ter alguma doença e não pegar nos exames. Também tem essa. E o médico tem que ser, não, é isso, isso, isso. Também esse limite é difícil, né, Arthur? É super difícil, né, Bruna? Ainda mais nós que fomos formados na USP, que tem uma tradição de ser uma escola de super especialistas, de altíssima complexidade. Óbvio que isso a gente pode usar para o nosso bem em termos profissionais, de saber realmente fazer diagnósticos diferenciais mais complexos, atender casos um pouco mais complexos. Isso é ótimo. Mas existe uma coisa também desse furor curandis, né? Que a gente brinca em latim, mas é essa vontade inexorável de tratar rapidamente. Isso, por exemplo, é um exercício que a gente na psiquiatria acaba desenvolvendo a duras penas, né? Porque como os tratamentos demoram um certo tempo para fazer efeito, a gente tem que aprender a ir num ritmo mais devagar mesmo, né? Porque senão a gente vai realmente pedindo muito exame desnecessário, colocando um montão de medicação desnecessária, e isso vai trazendo iatrogenias, problemas realmente para o paciente que nós que causamos, né? Exato. Ao invés da gente ajudar quem está muito desesperado para muitas vezes aliviar a sua própria ansiedade de tratar, acaba transferindo isso para o paciente que acaba sendo mal medicado. Trazendo isso para a minha área, Arthur, então, quando a gente, por exemplo, tem a pressão, gente, quando tem hipertensão, é uma doença crônica que vai aumentando a pressão ao longo do tempo, não pode abaixar rápido. Quantas vezes a gente vê a pessoa querendo tomar um remédio sublingual para baixar? Se a gente está com a pressão alta, a gente tem que abaixar devagar. Se eu abaixo, gente, muito rápido, então ir para o fluxo cerebral, você pode ter um AVC. Então, por isso, vamos supor, a pessoa dá um remédio de pressão, ela tem que ter o quê? 10, 14 dias para aquela medicação fazer efeito. Aí os pacientes fazem o quê, Arthur? Tá, 15, 9. Você dá um antihipertensivo, ela fica te ligando todo dia, medindo a pressão 10 vezes por dia. Gente, esquece o aparelho, confia no médico. Em 15 dias você mede. Então tem que ter um tempo. Mas se a gente é ansioso também, a gente tem o quê? Dá muito remédio. E aí você vai fazendo o quê? Aumentando o efeito colateral das drogas também. Então, por isso que o paciente também tem que ser paciente, mas o médico também passar segurança, o paciente ter tranquilidade no tratamento também, né, Arthur? Acho que isso é fundamental. Com certeza. É igual no meu caso lá como psiquiatra, com os pacientes ansiosos. A gente vai fazer a medicação para ansiedade, que, aliás, diga-se de passagem, Bruna, é uma das áreas da medicina, da psiquiatria, que mais bem responde ao tratamento. Ou seja, olha, a gente já sabe que o paciente... E tem tratamento, né, gente? Então, para quem está ouvindo aqui, o doutor Arthur está falando que tem tratamento, depressão, ansiedade. Então, você não está sozinho, né, Arthur? Acho que isso é importante também. Exato. E tem tratamento, e aliás, tratamento dos bons. As pessoas com ansiedade melhoram muito a ansiedade no tratamento. Só que não é de um dia para o outro, né? E Arthur, vicia, é tarja preta para a vida inteira, eu vou ficar dependendo desse remédio? O paciente fala assim. Não, porque não, eu tenho a minha avó que teve e passou mal, meu vizinho passou mal com a tarja preta. É assim ou não é, Arthur? Como é que é? É assim, é assim. E até porque a psiquiatria é uma especialidade muito recente, né, da medicina. Então, a gente está evoluindo muito rápido nas medicações e ainda tem muito mais para aprender. Por exemplo, a cardiologia está anos-luz em termos de conhecimento, porque você já sabe todo o mecanismo fisiológico e fisiopatológico da doença cardíaca, né? A mente humana é muito complexa. Então, a gente está conhecendo a mente humana. Então, é óbvio que as medicações que a gente usa hoje são muito melhores do que as dos nossos avós, dos nossos pais, e isso é bom. Mas as pessoas, às vezes, ficam com aquele viés. Ah, meu avô é viciado em Rivotril faz 40 anos. Todo mundo tem um vizinho.
Eu tenho um vizinho comigo assim, que fez um cateterismo e morreu. Todo mundo tem um vizinho que toma tarja preta. Não pode se comparar com os outros também, gente. Isso é um dos motivos de ansiedade, depressão. Comparar com o Instagram do amigo, que tem tudo corpo bonito, né, Arthur? Então, acho que tudo isso também a gente tem que ter limite, né? Então, acho que isso é importante. Com certeza. Eu acho que a vida, cada um de nós, cabe a nós viver, né? Então, as nossas escolhas, o que a gente resolve dar devida atenção, quanto a gente gasta de energia com a saúde do vizinho. Olha, o vizinho tem que cuidar da saúde. Você pode ser o amigo que vai ajudá-lo a cuidar. Agora, como ele está exatamente cuidando, se teve cateterismo e não deu certo, olha, isso não quer dizer que para sua vida vai ser a mesma coisa, né? Mas, na verdade, o paciente, ele usa aquele artifício para justificar o medo. Então, na verdade, acho que cabe a gente destrinchar e explicar, né, que cada pessoa é um caso, é individualizado, né, Arthur? Acho que isso que é importante. Com certeza, com certeza. A gente desmistificar, né, escuta, a medicina está caminhando muito bem, né? A gente tem muita segurança em muitos procedimentos. Hoje em dia é realmente um outro paradigma, né? Não dá para comparar com a medicina que era praticada nem 5 anos atrás. Mas, Tá Arthur, mais depressão dá para tratar essa dúvida? A pessoa consegue ficar depois sem remédio também? Acho que exercício, né? Acho que essa sempre é a dúvida das pessoas. Ela vai sair dessa? Isso tem tratamento? Com certeza. Tem muito tratamento e tratamento é muito bom. E, diga-se de passagem, Bruna, é tanto melhor quanto mais precoce for a busca pelo tratamento. Então, de novo, se a gente tiver que guardar uma coisa dessa live, busca tratamento quanto antes possível, porque isso ajuda você. Né? E uma outra coisa também importante, que até foi um dos motivos da live com a Monja, então, assim, a parte espiritualidade, né? Então, a gente vê, até na parte de cardiologia, Arthur, quem tem mais perdão, quem tem menos raiva, a pessoa ela tem uma aceitação até melhor do tratamento. Então, por quê? Tem resposta fisiológica? Tem, de aumento de cortisol, de catecolamina. Então, se você buscar exercício físico, meditação, alimentação saudável, ter uma vida em equilíbrio, eu acho que automaticamente melhora vários setores da vida. Não é verdade, Arthur? Estou falando errado? Com certeza. Esse equilíbrio que é tão difícil da gente conseguir obter, né? E que às vezes ter a ajuda de alguém que pode mostrar o caminho, pode ajudar muito, né? Então a nossa função, para além de só prescrever remédio, é poder mostrar, com base na nossa expertise, na nossa experiência clínica, caminhos mais factíveis para que as pessoas consigam colocar em prática os seus desejos, os seus propósitos, né? Acho que isso é a grande vocação da medicina, né? Ajudar pessoas a criar seus caminhos de acordo com as suas particularidades, e não de acordo com o Instagram do vizinho, por exemplo. Exato. Arthur, a gente está chegando no final. Você quer deixar alguma mensagem no final do Setembro Amarelo? Alguma mensagem final para as pessoas? Quero sim, Bruna. Bom, em primeiro lugar, te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Espera que a Luísa está aqui de novo. Você vem aqui no final. Aqui, ó. Fala aí para as pessoas. Ainda tô aqui, ó. Fala oi! Tá, vamos lá. Estamos aqui. Vai. Então, agradecer muito a você, Bruna, pela oportunidade de estar aqui com você, com todos os seus seguidores que estão aqui também querendo, interessados, conhecer um pouquinho mais sobre saúde mental. Dizer que eu faço um trabalho aqui no Instagram também, divulgando um pouco sobre saúde mental, então quem tiver interesse, buscar mais informações, a ideia do Instagram... Olha que lindo esse ela quer mostrar também. Tá mostrando seu desenho? Muito bonito, muito colorido. O psiquiatra já vai analisar o desenho aqui dela, nem vou mostrar, então tá bom. Vai, tem muito verde, tem muita esperança. Verde de esperança. Bom, enfim, e assim, também essa divulgação, né, que a gente está fazendo aqui com a campanha do Setembro Amarelo, no Instagram meu, quem quiser também me seguir, para ter mais informações sobre saúde mental, isso tudo ajuda, né? E não só você consumir material, também você compartilhar para os seus amigos. E diga o mesmo para você, Bruna. E tomar cuidado com fake news, né? Acho que isso é fundamental, saber a fonte da informação. Não é porque aquele médico tem 500 mil seguidores que ele é o melhor médico, tem que tomar cuidado. Ah, mas um estudo, qual estudo, gente? Discute. Acho que isso é importante, saber a fonte da informação. Fake news é um perigo com a ansiedade. E grupo do WhatsApp, então, nem vou entrar em detalhe, né? É verdade. Enfim, muito obrigado, Bruna. Obrigada a você pela atenção, obrigada a todo mundo que está assistindo. E boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tem como